Nós vamos meditar na palavra de Deus. Tema dessa noite, os ensinamentos de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando no seu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5. A partir do versículo 1. Mateus 5, versículo 1. Todos acharam, amém? Primeiro livro do Novo Testamento, é fácil de achar. Diz a palavra do Senhor. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximou-se dos seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, recebendo a Tua palavra, Senhor. E eu creio que essa palavra não é minha, Senhor, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E por ser vinda de Ti, vidas serão abençoadas, vidas serão edificadas, vidas serão fortalecidas, Senhor. E mesmo aqueles que estarão recebendo, ó Deus, pela internet, Pai, eu creio que esses corações também serão alcançados através do poder que há na Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Semana passada eu ministrei sobre as bem-aventuranças que estavam no livro de quê? De Salmos. Os irmãos lembram? Né? Eu acredito que todos os irmãos aqui estavam presentes semana passada. Eu citei várias bem-aventuranças que estavam no livro de Salmos. E o que nós vamos meditar nessa noite é bem-aventuranças. Só que não do livro de Salmos, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Por isso que o tema dessa noite é ensinamentos de quem? Ensinamentos de Jesus. E esse texto ele começa de Jesus, pois, vendo a multidão, subiu ao monte e, tendo assentado, aproximou-se dos seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los. Algumas versões falam que Jesus se afastando da multidão, se assentou junto aos discípulos para ensinar. O que nós vemos aqui, primeiramente, é que não adiantava Jesus querer ensinar para a multidão, porque a multidão não queria ensinamento. O que a multidão queria? Queria milagre. A multidão que seguia Jesus era seguida pela grande multidão e pelos seus discípulos. E a multidão queria o quê? Queria um milagre. E já que eles queriam um milagre, o que Jesus dava para eles? Milagre. Hoje muitas igrejas são abertas, igrejas de multidões. As pessoas vão para essas igrejas buscando o quê? Só milagre. Será que Jesus tem milagre para as nossas vidas? Tem. Mas nós não seguimos a Jesus por causa de milagre. A multidão só seguia Jesus por causa de milagre. Nós seguimos Jesus porque nós queremos um dia, porque a multidão, o foco da multidão era milagre. O foco dos discípulos é um dia estar no céu. E o nosso foco é um dia estar o quê? No céu. Os ensinamentos de Jesus não é para você receber milagre. Os ensinamentos de Jesus é para que um dia você possa morar no céu.
Meu objetivo como pastor, né, não é conduzir você. É claro que eu oro por milagre para a sua vida. É claro que eu quero que você receba milagre de Deus. Mas é conduzir você para o céu. É pastor para conduzir ovelha para o quê? Para um dia estar no céu. E quando eu comecei a ver, sabe, cada bem-aventurança dessa, todas essas características que nós vamos falar, é característica dos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos dessa terra também? Somos. Mas se você chegar em qualquer lugar, você é um cidadão dessa terra. Mas nós temos um diferencial, que a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos do quê? Nós somos cidadãos do céu. E todas essas características que nós vamos trazer hoje, aponta para o céu. Então nós vamos analisar cada um. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, né? Alguns estão humildes, mas pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando fala pobre de espírito, né? Parece que está depreciando uma pessoa, né? Se você chega uma pessoa, a pessoa é pobre de espírito, que praticamente parece que está dizendo o quê? A pessoa, ela não é um elogio. Mas a Bíblia aqui, quando fala sobre pobre de espírito, está falando sobre humildade. Bem-aventurados os humildes, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque quando fala pobre de espírito, não está falando de pobreza material, mas está falando de você ser desprovido de orgulho. Deixar o orgulho de lado. O próprio Senhor Jesus, ele sempre foi um exemplo de humildade. O Senhor Jesus, ele disse assim, ó, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, ele não tinha necessidade, ele era mestre. Mas chegou uma certa fase ali do ministério de Jesus, que ele foi lá para lavar os pés dos discípulos. E Pedro, uma falsa modéstia, talvez, uma falsa humildade, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, porque o normal naquela época era o quê? O mestre, o Senhor ou o servo lavar os pés? Era o servo. E Jesus era o mestre. Então, quando Jesus chegou para lavar os pés dos discípulos, Pedro chegou assim e disse assim: não, meus pés você não vai lavar não, Senhor. Aí Jesus disse assim: Pedro, eu não posso lavar seus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Quando Pedro ouviu aquilo, disse assim: não, Senhor, não precisa lavar só as mãos, lava também o resto do corpo. Mas o nosso próprio mestre, Jesus, chegou para lavar os pés dos discípulos. E muitas vezes, sabe o que acontece? Uma vez teve uma escola dominical, e a missionária falou algo, tem coisas que eu vou ouvindo e vou guardando, e todos nós, mesmo que seja pouco, mas nós temos alguma parte de orgulho no nosso coração. E não podemos deixar isso aflorar, nós temos que repreender e tirar isso da nossa vida. Já teve um caso aqui que eu já contei para os irmãos algumas vezes. Há muitos anos atrás, eu fui chamado para pregar na Batista do Calvário. Eu já até contei para os irmãos. Fui chamado para pregar na Batista do Calvário, botaram lá uma placa. Eu ia pregar e o cantor Álvaro Tito, os irmãos conhecem, né? Alguns irmãos mais antigos conhecem. O cantor Álvaro Tito ia cantar. E me lembro que me colocaram lá na placa. Eu estava lá na placa e na época eu não tinha carro. Eu ficava pegando 49, passando lá toda hora, para poder ver eu lá. Eu posso dizer uma coisa, meu irmão? Eu estava me achando, sabe? Eu fui todo orgulhoso, por quê? Porque estava lá Rogério, lá na placa. E aquele orgulho ficou dentro do meu coração até o dia do culto. Achando, olha, poxa, olha, era novo. E naquele culto eu comecei a pregar. Sabe quando você prega? Estava tudo pronto, tudo preparado, você prega e não acontece nada. Eu não vi a reação da igreja. Eu disse: Senhor, o que estava vendo?
E de repente eu comecei, quando eu terminei de pregar, sabe quando você fica frustrado? Eu tinha pregado direitinho, mas eu estava frustrado, disse, Senhor, o que que aconteceu? E o Senhor falou no meu coração, eu deixei você pregar sozinho. Eu disse assim, Senhor, eu comecei a questionar, Senhor, eu nunca preguei desse jeito. Aí o Senhor falou, você sempre pregou desse jeito. Só que dessa vez eu deixei você pregar sem a minha unção. É a unção de Deus, meu irmão. O que faz a diferença não é o pregador que está aqui. O que faz a diferença para você ser tocado, para você ser transformado pela palavra do Senhor é a unção de Deus sobre as nossas vidas. E naquele momento Deus falou para mostrar para você que quem faz a diferença não é você, quem faz a diferença sou eu. Um dia desse eu ouvi um negócio, aí esse dia não, já faz alguns anos eu ouvi um pastor falando uma coisa, pastor de uma igreja, a igreja tem mais de 10 pastores, tem quase 20 pastores, o pastor ele, numa reunião ele falou assim, eu prego em todos os cultos. Ele não botava os pastores da igreja para pregar. Eu prego em todos os cultos, porque se eu não pregar, as coisas não acontecem. Quando eu olhei aquilo, me deu uma tristeza no coração de ouvir um negócio daquele. Meu irmão, as coisas acontecem aqui, não é por causa de mim, nem se eu pregar, as coisas vão acontecer. Se eu não pregar, as coisas vão acontecer, porque quem está operando aqui é Deus, não sou eu. Quem opera aqui é o Senhor. E muitas vezes, sabe o que acontece? O inimigo ele tenta lançar nos nossos corações o que? Altivez, orgulho. E se nós permitirmos, eu me lembro que eu fui de uma igreja e de vez em quando o pastor me colocava para pregar. E sempre que o pastor me colocava para pregar, tinha uma irmã da igreja que quando eu terminava de pregar, terminava o culto, ela chegava assim, chegava para mim e dizia, na época eu não era pastor, Rogério, eu gosto tanto quando você prega, que você prega melhor do que o pastor. Aí eu olhei aquilo. Chegava o outro culto, eu pregava, ela, Rogério, eu gosto tanto quando você prega, porque você prega melhor do que o pastor. O Senhor começou a me mostrar. E teve mais uma vez. Terminei de pregar, ela, Rogério, eu gosto tanto que você pregue, porque você prega melhor do que o pastor. Eu baixinho falei, repreendo em nome de Jesus. Nunca mais ela falou aquilo. Sabe o que o inimigo estava tentando naquele momento? Trazer para o meu coração? Orgulho. Ele queria encher meu coração de orgulho. Meu irmão, não deixe. Não importa a posição que Deus vai te colocar. Sabe, você continua e sempre continua ensinando a mesma coisa. Sabe, tem pessoas que... Eu me lembro que uma vez eu fui para um congresso não, era uma conferência, uma pastora muito conhecida. E a pastora, ela pregando, ela era muito simpática. Eu me lembro que eu fui naquela conferência, eu pretendia ir 3 dias que ela ia pregar. Eu me lembro que ela terminou de pregar, a primeira pregação, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu fui passar por ela, eu disse assim, oi pastora, paz do Senhor. Ela me olhou de cara, parecia até que estava com nojo. Eu olhei assim e disse assim, poxa, mas ela é diferente da que estava lá em cima pregando. Aí eu cheguei para o seminarista, era na época que eu estava fazendo o seminário em Belo Horizonte, cheguei assim e disse, eu vou embora. Ele disse, não, Rogério, ainda tem outra conferência para continuar, é uma benção. Eu disse, eu sei, mas eu vou embora. Eu fui embora, aí no dia seguinte o pessoal, vamos para a conferência. Eu disse, não estou com vontade de ir para a conferência. Eu disse assim, não é como eu vou ouvir alguém que uma coisa lá no altar está pregando uma coisa, mas quando chega do lado de fora, vive totalmente diferente. Hoje muitas pessoas estão achando, às vezes, porque Deus coloca numa posição, como eu já disse uma vez aqui, tem gente que acha que está em outro patamar. Irmão, o único que está em outro patamar é o Senhor Jesus. Eu vejo o exemplo de João Batista. O Senhor Jesus testemunhou. Quem era mais famoso? Jesus? Quando Jesus apareceu, Jesus ou João Batista? Quem era mais famoso? João Batista. Jesus falou que entre os profetas não houve homem nascido de mulher como João Batista. Mas teve uma certa
fez que os discípulos de João Batista chegaram para reclamar com João Batista e falaram assim: olha, Jesus está lá com seus discípulos batizando. Ele disse assim: se ele está fazendo isso é porque vem de Deus, vem do céu. Que ele cresça e eu diminua. Irmão, que isso daqui, essa palavra entre no teu coração em todas as coisas, que verdadeiramente o Senhor cresça e você venha diminuir. Não deixe orgulho. O primeiro pecado que existiu, sabe qual foi? Foi o orgulho de Lúcifer lá no céu ainda. Ele deixou o orgulho, a palavra diz que ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Não deixe o orgulho. Servo de Deus, seja sempre humilde, meu irmão. Olha, não importa a posição que Deus te colocar, continue sempre sendo a mesma pessoa. Que as pessoas olhem para você e não vejam diferença. Não existe pessoa melhor do que ninguém, gente. Olha, você não é melhor. Um exemplo, se você passar pelo morador de rua, mesmo, sabe, você não é melhor do que ele. Não existe pessoas. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Sabe, e o inimigo, ele tenta jogar no nosso coração o quê? Orgulho. Então, bem-aventurado os humildes de espírito. Por quê? Porque dele é o reino dos céus. E quando eu estava falando de humildade, eu lembrei muito de um irmãozinho. Talvez é a pessoa mais que eu conheça, né? Não estou dizendo que é a pessoa mais rica, mas talvez que eu conheça, é a pessoa mais rica que eu conheço. Ele é dono de uma das maiores transportadoras do Rio. Ele é dono de fábrica, é dono de loja, é dono de um monte de coisa. E o Silvinho até conhece ele. O nome dele é Altomir. Eu posso citar o nome porque eu não vou falar mal, vou falar bem. O nome dele, quando é boa coisa, a gente nem cita. Mas quando é coisa boa, o nome dele é Altomir. Eu, quando ia fazer meu seminário lá em Belo Horizonte, toda semana eu ia para Belo Horizonte e voltava no caminhão da transportadora dele. E é uma das pessoas mais ricas que eu conheço. E uma vez eu fui visitar ele, na época, hoje ele está na Barra, a esposa dele é pastora, o filho dele é pastor. E ele é o presidente da Donep. Uma vez eu fui visitar o centro evangelístico. A Malu deve conhecer ele também. A Malu conhece também. Uma vez eu fui no centro evangelístico visitar. Quem estava tomando conta dos carros? Ele. Eu olhei assim, eu disse assim. Ele veio, me abraçou, eu disse assim. Aí ele disse assim, ele estava lá tomando conta dos carros, eu disse assim: gente, olha só. Servo de Deus é isso, é humilde, gente. Talvez se fosse outra pessoa, disse assim: não. Tem que ser uma posição. Ele era presidente da Donep, gente. Parente lá do pastor presidente lá, ele poderia tomar uma posição. Não, eu quero posição tal. Às vezes tem pessoas, gente, que acham que algumas posições dentro da igreja é indigna. Tudo que nós fazemos para Deus é a mesma coisa. Por exemplo, o Miqueias trouxe água para mim. Diante de Deus, o Miqueias trazer água aqui, para essa água, e eu estar pregando diante de Deus, Deus está olhando com a mesma alegria, com o mesmo prazer, a mesma importância. Então não deixe o inimigo jogar orgulho no teu coração. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Está falando dele é o céu. A segunda bem-aventurança que o Senhor Jesus nos ensinou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui parece um paradoxo, né? Porque bem-aventurado significa o quê? Eu falei semana passada. Feliz e abençoado. Então, bem-aventurado, feliz o que chora. Parece um paradoxo? Era para ser feliz o que ri e triste é o que chora. Não é mais ou menos desse jeito? Mas a palavra diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando fala de choro, eu confesso para os irmãos que eu sou chorão. Desde pequenininho, minha mãe é testemunha. Eu sempre fui chorão, gente. Eu sou chorão até hoje. Eu choro fácil. Eu choro com filme. Posso ver um filme que eu me emociono. E como eu já até brinquei com os irmãos aqui, tem gente que chora, só a lágrima que desce. Eu sou aquele tipo que chora e faz barulho. Viu? Então não tem como disfarçar. Então eu sou chorão mesmo. Você também é, Jéssica, tá? Eu sou chorão.
Mas não é esse choro que está falando. Eu me emociono com facilidade, né? Eu não posso fazer quando faço uma visita, eu tenho que me segurar para não chorar. Mas aqui fala de um choro espiritual. A pessoa fala assim: eu também sou chorão, pastor, então nós somos bem-aventurados. Mas não é esse choro. Está falando de choro espiritual. Esse choro espiritual é tristeza pelo pecado. Eu me lembro, às vezes tem coisa, por isso que às vezes tem coisa que você fala assim: eu tenho que voltar ao primeiro amor. A palavra diz que para nós voltarmos ao primeiro amor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu me lembro de dizer, eu me converti e falei: a partir de hoje eu não peco mais. Isso é assim, né? Cabeça de novo convertido. A partir de hoje eu não peco mais. Gente, que se eu pequei, eu não lembro que eu pequei. Mas durante mais ou menos uns 12 dias, sabe o que? Você chegava no final do dia e dizia: Senhor, consegui passar um dia sem pecar. Aí passava do outro dia e foi passando 12 dias, eu considerando que eu estava passando o dia todo. Mas quando deu mais ou menos 12 ou 13 dias de convertido, eu pequei. Gente, como eu chorei. Mas eu chorei muito, eu chorava, aí eu ia abrir a Bíblia vinha sempre, quando eu abri a Bíblia, tipo como eu falo para os irmãos, para não faz desse jeito, mas eu abri a Bíblia, era uma palavra de perdão: filho, perdoa. Deus tipo dizendo assim: filho, eu já te perdoei. Passei mais de uma hora chorando, e eu sentindo Deus falando: eu já te perdoei, mas aquele choro por causa do quê? O Senhor quer que você vai ficar o dia todo chorando por causa do seu pecado. A Bíblia diz que nós devemos confessar, mas você tem que sentir verdadeiramente esse choro, é você sentir tristeza pelo pecado, pela situação espiritual, não só sua, mas às vezes de outras pessoas. Olha esse, não precisam abrir, mas 2 Pedro 2,7 diz: e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre ele, por ver e ouvir, chorava todos os dias a sua alma justa com a injustiça da obra deles. Você viu o que a palavra de Deus fala? Ló, de ver as pessoas pecando e fazendo tudo que desagradava a Deus, todos os dias a Bíblia diz que ele fazia o quê? Chorava a sua alma justa pelas injustiças que eles estavam fazendo. Meu irmão, então, pastor, o que eu devo ser bem-aventurado? De que eu devo chorar? Meu irmão, nós temos que chorar pela situação que está no mundo. Como o pecado está se espalhando. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar para buscar a igreja, o mundo vai estar como o quê? Na época de quem? De Noé. Na época de Noé. A Bíblia diz que na época de Noé, o quê? Tudo que era errado estava o quê? Liberado. E não é o que nós estamos vivendo agora. Essas coisas têm que trazer satisfação para o nosso coração. Nós temos que chorar mesmo pelas coisas que estão acontecendo. Temos que chorar pelo nosso país. Temos que chorar pelas nossas autoridades. Nós temos que nos quebrantar diante do Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Terceiro, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que significa manso? Calmo, sereno, tranquilo, brando, também abrir mão do direito de estar certo. Quando eu vejo esse calmo, sereno, isso aí é significado que estava no dicionário. Mas eu me lembro que quando eu me converti tinha um louvor, não sei se os irmãos pegaram isso. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Mas é isso que Deus quer. Nós estamos vivendo um tempo dos estressados, já viu? As pessoas estão estressadas, meu irmão. As pessoas se estouram por tudo, parece uma dinamite. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão nervosas, as pessoas brigam por qualquer motivo. Você anda na rua, as pessoas se estouram por qualquer motivo. Por nada as pessoas estão discutindo, por nada as pessoas estão brigando.
Isso está muitas vezes dentro de lares, muitas vezes dentro de lares cristãos. As pessoas se estouram por nada, as pessoas brigam por nada, as pessoas gritam por nada. E a palavra diz, bem-aventurado o quê? Manso. E eu posso falar, é uma das áreas que Deus trabalhou no meu coração. Sabe, eu sou tranquilo. Mas, gente, eu já falei para os irmãos, antigamente, quando eu pegava no volante, eu me transformava. Eu não xingava. Eu não xingo mesmo. Mas eu ficava nervoso, eu gritava. Eu ficava aborrecido, eu buzinava, eu ficava, entendeu? Se tivesse de discutir, eu discutia. E eu sempre chegava para Deus e falava assim, Deus, trabalha isso no meu coração. Se alguém chegasse e me desse uma fechada, eu ficava gritando, eu ficava aborrecido. Uma vez eu estava até com um pastor do meu lado, misericórdia. Ele falou, esse é o pastor Rogério? Eu disse assim, barbeiro! Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, trabalha isso em mim. Porque tem vezes que tem coisas na nossa vida que nós temos que pedir ajuda do Senhor, para Deus trabalhar em nós. Tem gente que fala assim, mas esse é meu temperamento. Deus transforma temperamento. Um dia eu ainda vou dar um curso para vocês sobre temperamento aí, para vocês saberem assim, como lidar com o temperamento. Eu sou colérico, gente. O nome colérico já diz tudo, né? Mas eu creio que eu sou um colérico transformado. Eu cheguei para Deus, Deus, trabalha isso em mim. Eu sei que isso não agrada o Senhor, não é porque eu não xingo, mas o sentimento que eu sinto ali, na hora que eu estou no volante, eu citei até para os irmãos, já até contei para os irmãos, teve uma vez que eu estava no viaduto, saindo do centro do Rio para ir para a Avenida Brasil, e de repente meu carro veio atrás de um carro assim, e o carro parou, de repente eu freiei. Eu bati nele? Não. Mas deu aquela freada. Sabe como faz aqui barulho de frear atrás do carro dele? Só freiei atrás dele. De repente, freiei e parei, tudo bem. De repente sai um motorista assim, gente, homenzinho desse tamanho aqui, ó. Não era maior do que isso. Saiu ele do lado do motorista e a esposa dele, só faltava Branca de Neve, tudo pequenininho. E a esposa dele do lado do carona. Ele saiu do carro, o trânsito parou, né? Ali o trânsito está ali em cima, do engarrafamento mesmo. Ele veio e começou a me xingar, pequenininho, bichinho pequenininho desse tamanho. Nada contra baixinho, mas aquele pequenininho me xingando de tudo quanto é o nome, a esposa. Nunca vi um casal tão boca suja. Ele e a esposa, um de cada lado. Pá, 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 pá. E assim eu disse, Senhor. E aquele dia eu disse, Deus trabalhou no meu coração. Eu não respondi uma palavra. Olhei para eles, a única coisa que eu fiz foi assim, ó. Segurei no volante firme. Primeiro, né, a gente joga os estresses todo no volante, né? Depois eu fiz assim para eles, tudo. Mas eu disse assim, Deus trabalhou no meu coração. Porque eu sempre digo, pessoa muito calma, pode ir tranquila. Você não pode pisar no calo. Eu era assim. Pisasse no calo, né? Ação gerava reação, como o pessoal diz. Pisava no calo, ficava, sabe? E Deus trabalhou nessa área, domínio próprio, mansidão. Então, meu irmão, se de repente você tem isso daí, qualquer coisa se estressa, se o seu temperamento, meu temperamento é explosivo. Fala assim, Deus, trabalha no meu temperamento. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? É o céu. A palavra de Deus fala que o Senhor está preparando um novo céu e nova terra. E eu quero morar nesse céu. Por isso que eu falei para Deus, Deus, olha, se tem algo no meu coração, tem que ser trabalhar, trabalha. Porque muitas vezes, tem pessoas que pensam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gente, aqui não tem Gabriela nenhuma não, gente. Né? Eu nasci assim, eu não vou morrer assim. Se eu tenho isso na minha vida, Deus pode transformar. Deus pode trabalhar na minha vida. Se você de repente, pastor, mas quando, olha, eu chego em casa, eu me estresso e tudo, pede, Senhor, trabalha no meu temperamento. Muda o meu jeito de ser. E verdadeiramente, Deus age, Deus trabalha.
Outra coisa que é mansidão, isso daí eu aprendi depois, através de uma pregação, é você abrir mão da razão. O que é abrir mão da razão? Tem situações que a gente tem razão e tem situações que a gente não tem razão, não é verdade? Às vezes tem algum problema, alguma situação, um problema com alguém. Às vezes a culpa é sua, mas às vezes não, a culpa não é sua. A culpa é da pessoa que criou o problema com você. Eu já contei para os irmãos aqui, teve uma vez, tinha 3 pessoas que tinham problema comigo. Se fosse culpa minha, eu ia falar, irmãos, foi culpa minha. Que poderia ser? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, somos falhos. Mas não era um problema meu. As pessoas criaram um problema comigo. E um dia eu estou num culto, e Deus fala assim, vai lá e se conserta com esse, com esse, com esse. Aí eu disse, Senhor, mas eu não fiz nada, Senhor. Eles que fizeram. Eu não fiz nada para que tivesse esse problema. Então eu que vou pedir perdão. Quando o Senhor botou aquilo no meu coração, eu conversei até com o pastor na época, eu disse assim, pastor, Deus está colocando isso no meu coração. Ele disse, se Deus está colocando, vai lá e faz. Eu disse, será que eu vou morrer? Esse negócio de Deus chegar, mandar me consertar com as pessoas. Eu pensei logo assim, será que eu vou morrer? Não, era algo que precisava ser purificado no meu coração. E eu lembrei logo daquela passagem, se eu for oferecer algo ao Senhor, uma oferta ao Senhor, e lembrar que alguém tem algo contra mim, primeiro eu faço o quê? Vou lá, me conserto com a pessoa, e depois ofereço a Deus. A Bíblia não fala, se caso eu for entregar uma oferta, eu tiver algo contra alguém, fala assim não, fala se alguém tiver algo contra mim. Aí eu disse, Senhor, desses 3 teve um que eu falei, Senhor, pula esse, Senhor. Pula esse, Senhor, tem um aí, tem 2 que tá bom, mas pula esse, Senhor. E ele fez comigo, Senhor, ele disse assim, Adão, eu vou te dizer uma coisa, procurei um por um. Agora, uma primeira falou assim, mas vem cá, você não fez nada, eu que fiz contra você. Eu disse assim, mas mesmo assim eu te peço perdão. Entendeu, meu irmão? Então, ser manso é abrir mão do estar certo. A 4ª bem-aventurança diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando fala ter sede de justiça, o que parece? Parece sentimento de vingança, não parece? Ele está com sede de justiça. Não parece, né? Só que aqui não está falando disso. Aqui fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É fome e sede das coisas espirituais. Isaías 55:1 diz, vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm de dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Nós temos que chegar aqui diante do Senhor. Nós temos que chegar diante do Senhor, sempre com fome e sede. Sede da presença de Deus. Meu irmão, que você venha sempre para esse lugar, sempre com sede da presença de Deus. A irmã Cleusa fez uma oração nessa noite, diaconisa Cleusa. E ela fez uma oração que me chamou a atenção uma coisa. Ela orou pelos presidiários e disse assim, presidiário que muitas vezes estão mais arrependidos que as pessoas aqui fora. E eu lembrei, quando ela falou isso, eu lembrei de uma entrevista que eu vi com um presidiário, que ele falou assim, meu maior sonho é sair desse lugar e ir para a igreja. E quantas pessoas podem estar na casa do Senhor e não estão, meu irmão? Aquela sede que eu vi naquele presidiário ao falar aquilo, quantas pessoas estão faltando sede? Todos vós que têm de sede, vinde às águas, meu irmão. Nós temos que ter sede pela presença de Deus, nós temos que ter sede pelas coisas espirituais, nós temos que ter fome pela palavra de Deus. Olha, nós temos que ouvir a palavra de Deus famintos.
Porque essa palavra não é do homem, essa palavra vem de Deus. Eu sempre brinco, é como nós vamos numa churrascaria. Quem gosta de ir para a churrascaria aqui, levanta a mão. Tem gente que é mais discreta, mas é bom demais, gente. Posso falar? É bom demais. Não sei se vocês são igual, parecido comigo, mas quando eu vou numa churrascaria lanchar, eu não lancho. Quem aqui já falou assim, eu acho que eu não vou nem almoçar. Eu acho que eu nem vou almoçar hoje. Ou então vou almoçar pouquinho. Porque você fica na expectativa, diz assim, eu quero chegar lá e eu quero comer bastante. Eu quero chegar faminto. Gente, eu não lancho. O dia que eu vou para a churrascaria, eu não lancho. Eu quero chegar na churrascaria faminto, com fome, muita fome. Né? Minha esposa está com vergonha aqui quando eu falar isso. Mas é verdade, gente. Vamos ser sinceros. Não é verdade? Você está pagando lá um dinheirão. Vai chegar já, né? Você gosta de chegar. É assim que o Senhor quer que nós cheguemos na casa do Senhor. Famintos pela palavra. Eu quero ouvir Deus falando comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E essa palavra é algo que a gente pega, a gente recebe. Eu particularmente, quando eu recebo uma pregação, eu vou ali, depois eu vou, durante a semana eu vou me alimentando daquela palavra. Por isso que quando às vezes alguém prega, eu olho, aquela pregação que eu estou ouvindo lá, às vezes eu já ouvi há muito tempo. Esse dia eu estava falando agora de Isaías 55, uma vez eu lembro de Davi pregando lá na casa da missionária, sobre Isaías 55. Pastor, como você lembra? Porque a palavra, eu guardei a palavra. Eu lembro da Alessandra pregando sobre Jonas. Eu lembro da Jô pregando sobre casa. Pastor, como você vai lembrando das pregações das pessoas? É porque a palavra é alimento. É um alimento que faz bem. E aquilo que eu vou ouvindo, eu vou guardando, eu vou me alimentando. Porque aquilo vai me fortalecendo. É assim que o Senhor quer que você tenha pela palavra. Tenha fome da palavra de Deus. Verdadeiramente a palavra de Deus venha para te fortalecer. Bem-aventurado, os 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse versículo fala de perdão e compaixão. Bem-aventurado aquele que tem compaixão, bem-aventurado aqueles que te perdoam, meu irmão. Sabe por que nós queremos? Quem não quer compaixão e perdão do Senhor? Queremos. Mas para nós recebermos perdão do Senhor e compaixão, nós temos que perdoar. Eu já falei várias vezes aqui. É fácil perdoar? Não. Eu creio que o apóstolo Pedro, quando chegou para Jesus, falou assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Eu não sei o contexto, mas eu creio que de repente alguém tinha aprontado com Pedro. Pedro já estava assim meio... Aí fazer uma pergunta daquela, ele falou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, Senhor. Aí Jesus disse assim, não, Pedro, 70 vezes... E o Senhor queria dizer o seguinte, quantas vezes você precisar perdoar, perdoa. Tem gente que fala assim, ó, se fizer comigo, faz bem feito. Não é assim que o pessoal fala? Faz bem feito porque vai fazer uma vez só. Ou então, ó, fez comigo, acabou. Quantas vezes o irmão ofender? Tem que perdoar. Se você não consegue, pede ao Senhor, Senhor, me ajude. Me ajude a perdoar. Me ajude a ter compaixão. Eu sempre digo uma coisa, quando tem alguém que me fez alguma coisa e eu quero que Deus tire aquilo do meu coração, sabe, eu já até contei o segredo aqui. Sabe o que eu faço? Eu começo a orar pela pessoa todos os dias. Todo dia eu começo a orar pela pessoa. E quando eu começo a orar pela pessoa todo dia, Deus transforma aquele ressentimento em quê? Em amor. Começa a orar por uma pessoa que você, de repente, é alguém que você talvez não goste. Todo dia você começa a clamar pelaquela pessoa. Deus vai tirar aquele ressentimento do seu coração, vai colocar amor. E outra coisa, e vai te abençoar. Porque eu acredito até, gente, a palavra não diz, mas eu acredito até que Jó tinha um ressentimento com seus amigos. Porque os seus amigos, no momento que ele mais precisou, o quê? Criticou, virou as costas, tudo.
Mas a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o que o Senhor fez? O Senhor mudou a sorte de... Entende? Jó é um homem justo, temente a Deus tudo. Os amigos dizem assim, olha, para você passar o que você está passando, é porque você está em pecado. Se arrepende, Jó. E falaram tanta coisa na cabeça de Jó. Podia chegar assim, Senhor, eu amaldiçoo esses meus amigos, que se dizem meus amigos, que na hora que eu mais precisei, eu amaldiçoo eles. Não, a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Estou terminando, vai demorar não. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Todos nós, quando nós chegamos para Jesus, nosso coração está como? É mundo, não é verdade? Ah, pastor, mas eu era tão bonzinho, eu era tão certinho. Né? As pessoas se justificam. Já viu a pessoa que fala assim? Eu vou para o céu. Eu não mato, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz isso. Quem já ouviu isso? Para, todo mundo. Nós nos justificamos e diz assim, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Não, todos nós quando chegamos para Jesus, nosso coração estava imundo. Imundo. E Ezequiel 36, 26 diz que o Senhor o quê? Nos deu um coração novo. E eu posso dizer, esse coração, ele deu um coração novinho e limpinho. Será que Deus já ia te dar um coração sujinho? Nosso coração era imundo. Me fez lembrar até uma pessoa que eu conheço. Tem uma pessoa que eu conheço que um dia ele estava lá em Paquetá. Aí ele estava de graça ali, encontro de igreja. Ele estava de graça com uma pessoa lá, dando uma cantada na pessoa, né? E estava ali na água, foi o pessoal da igreja, tudo. Aí de repente a água estava muito suja. Aí a moça falou, aí esse rapaz chegou e falou assim, poxa, essa água está tão suja. Aí a moça chegou para ele e disse assim, suja? Você não conhece o meu passado. Ela falou isso, ele meteu o pé. Ele disse assim, estou fora. Ela tinha recebido um coração novo. A palavra de Deus, Ezequiel, diz que dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo, eu colocarei dentro de vós. Então nós recebemos um coração novinho, limpinho. O que nós temos que fazer com esse coração limpinho? É tentar conservar ele limpinho. Nós conseguimos manter esse coração sem sujar? Conseguimos manter? Não. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, está mentindo, não está falando a verdade. Então nosso coração, ele vem impurezas no nosso coração. Só que nós temos que manter ele o quê? Limpo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisam ninguém levantar a mão. Quem aqui toma banho todo dia? Falei que não. Meu assim os irmãos levantaram. Eu falei isso para que se tivesse alguém que não toma todo dia, não precisar ficar sozinho. Todos nós, né, tomamos um banho ou 2 banhos por dia. Até 3, né? Com esse calor a gente toma 3, 4. Fisicamente nós tomamos banho. Por quê? Durante o dia, principalmente quando nós saímos na rua, o que entra, chega até nós? Impurezas. A mesma coisa é o nosso coração durante o dia. Durante o dia entra o que no nosso coração? Impurezas. E do mesmo jeito que todo dia nós tomamos banho, todo dia nós temos que purificar o nosso coração. E como eu vou purificar no meu coração? Como diz a palavra. Eu citei semana passada esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Purificar significa o quê? Limpar. De todo o quê? Toda injustiça. Então, todo dia nós devemos... Ah, pastor, eu faço isso uma vez por semana. Você toma banho uma vez por semana? Deve ter gente até que toma, né? Dizem que na Europa, né? Eu só não gosto muito de tomar banho, né? Francês, fica lá, taca perfume.
Meu irmão, na sua fé não taca perfume não, toma banho mesmo, lava mesmo. Não disfarça o cheiro, né? O perfume, ele já tá com o perfume, né? O perfume francês é um perfume forte por causa disso, né? Tá com perfume para disfarçar o cheiro. Gente, quê? Foi criado para isso. Então, mas o que que acontece? O perfume limpa? O que limpa é o quê? Não podemos disfarçar a impureza que está no nosso coração. Porque nós podemos disfarçar para o homem, meu irmão, mas nós não conseguimos disfarçar para Deus. O homem pode não ver, o homem pode olhar e dizer: olha, esse homem é santo, essa mulher é santa, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe como o meu coração está, Ele sabe como o teu coração está. Então você tem que chegar: Senhor, purifica, limpa o meu coração. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas aqueles que não tiverem limpo de coração, o que que vai acontecer? Não vão ver a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Levanta a mão. Todos nós. 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Aquele que vive em paz. Está muito dentro do que eu falei lá sobre mansidão. Aquele que está em paz com todos. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, você... pastor, eu não me dou bem com o meu vizinho. Está errado. Começa a se dar bem com o seu vizinho. Eu não me dou bem com o colega do meu trabalho. Está errado. Começa a se dar bem com o meu... Mas e se ele não quiser? Aí é problema dele. Se depender, olha, no original é: se depender de vós, segui a paz, tente paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se depender de você, você vai ter paz com aquela pessoa. E se ela não quer ter paz comigo? Aí é com ela. Teve uma pessoa que eu cheguei e Deus mandou: vai lá, conserta com aquela pessoa. Eu fui lá se consertar, a pessoa disse: conserta com aquele lá. Ele falou: não quero me consertar com você. Me perdoa. Olha, não foi eu que errei com ela. Me perdoa. Eu não aceito o seu perdão. Então não vou ver o Senhor. Não. Eu fui lá para seguir, para ter paz com a pessoa. A pessoa não quis ter paz comigo. É com ela. É ela com Deus, amém, irmão? Porque de repente você fala: poxa, o pastor disse que eu tenho que ter paz com todos. Eu cheguei para o meu vizinho e disse: tentei ter paz com meu vizinho quer guerra comigo. Problema do seu vizinho. Você fez a sua parte. Eu tentei ter paz com meu patrão não quis. Problema do teu patrão, do seu colega de trabalho. O importante é que você está fazendo a tua parte. Então o pacificador é aquele que vive em paz com todos. Em segundo lugar, aquele que leva paz. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Já viu aquela pessoa? Tem gente que quer estar bem com todo mundo, quer ver todo mundo se dar mal. Tem um cliente meu, é patrão, tem empresa, tem vários funcionários. Um dos funcionários disse assim: olha, eu nunca vi isso, Rogério. Eu nunca vi um patrão gostar de ver os funcionários tudo um contra o outro. Ele põe um funcionário contra o outro. Você acha que a empresa, isso faz bem para a empresa? Ele chega para um funcionário, fala mal do outro, faz do outro. Eu já vi isso dentro da igreja. Meu irmão, nós temos que ser o quê? Pacificadores. Se tem dois irmãos que não estão com um problema um com o outro, você chega para um irmãozinho. Olha o que é o pacificador. Irmãozinho. Pastor, mas ele fez isso. Gente, olha o lado bom dele. Aí você chega para outro irmãozinho, vai lá, conversa com outro irmãozinho, daqui a pouquinho os dois você consegue fazer que haja paz entre os dois. É isso que é pacificador. Já aquele que gosta de ver o circo pegar fogo, é mesmo. Pastor, olha isso. É mesmo. Aquela irmã é difícil. Meu. Aí chega para outra irmã e vai botando. Isso desagrada o coração de Deus. Então a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se
Se você é a pessoa que de vez levar paz, leva o contrário disso, você não pode dizer, eu sou filho de Deus. Quem está falando isso não sou eu, é o pastor Rogério. É a palavra do Senhor. Estou terminando. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. O que é ser perseguido por causa da justiça? Gente, nós estamos vivendo esse momento, sabia? Eu estava vendo um jogador de vôlei, Maurício de Souza. Só porque ele não concordou do super-homem, filho do super-homem, botar um super-herói homossexual, foi mídia, foi todo mundo contra o rapaz. Sabe por quê? Nós não podemos mais nos posicionar contra o certo. Um dia eu ouvi falar, pastor no púlpito não pode se posicionar contra o certo mais não. Pode sim, meu irmão. Enquanto nós estivermos com o microfone aqui para pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar os valores que estão na palavra. Agora, essa semana eu vi, porque o grupo LGBT quer que tire da identidade pai e mãe. O que é isso? Eles querem acabar com a família. E nós temos que nos posicionar como igreja, meu irmão. Está bem-aventurado quando somos perseguidos, porque nós defendemos as coisas certas, as coisas que a Bíblia manda defender. O mundo está com os valores totalmente invertidos. O mundo está com os valores totalmente invertidos. Hoje falar palavrão é normal. Daqui a pouquinho, sabe o que acontece? Você vai estar andando com sua esposa e o pessoal vai falar, o que é isso? Coisa estranha. A maioria dos produtos agora estão colocando casais de homossexuais nas suas propagandas. E as pessoas vão olhando e batendo palma. Eu estava vendo ali, pode ver quantos anúncios estão colocando lá. Aí coloca casais de homossexuais e nós temos que olhar aquilo. Teve um produto aí que botou, sabe o que fez? No Dia dos Pais pegou lá a filha da Gretchen, aquilo é homem? Aonde? Pegaram a filha da Gretchen e botaram como um pai, exemplo de pai. Gente, a igreja tem que se posicionar, bem-aventurados. Sois quando por minha causa, não, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa das coisas certas, meu irmão. Para agradar ninguém, aceite coisa errada para agradar ninguém. Primeiramente, nós temos que agradar a quem? A Deus. Eu não estou aqui para agradar o homem, meu irmão. É igual um exemplo, disseram aí, breve, pode chegar uma ocasião aí que vai chegar, que de repente vai chegar um casal de homossexuais, o pastor vai ter que casar. Eu não caso, sou preso. Não vou casar homem com homem, mulher com mulher. Se eles quiserem viver a vida deles, vivam do jeito que eles quiserem. Cada um vive a sua vida. Mas olhar isso como uma coisa normal, não. A igreja tem que se posicionar. E para terminar, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentirem todo o mal contra vós. Alegre-se e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Quando fala aqui, bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, mentirem todos vós, os discípulos daquela época passaram muito por isso. Inverdades eram faladas por causa, entendeu? Os religiosos, os fariseus, inventavam coisas contra os discípulos por eles servirem ao Senhor Jesus. Mas hoje mesmo, meu irmão, bem-aventurado quando alguém não gostar de você porque você é servo de Deus. Eu estava conversando hoje com minha esposa, tem uma pessoa, eu nunca fiz mal nenhum para essa pessoa. Sabe? Nunca fiz mal nenhum. Eu sempre tratei com amor e com carinho. Sabe por que a pessoa não gosta de mim? Só porque eu sou servo de Deus. Sabe por que ele não gosta do irmão? Só porque o irmão dele é servo de Deus. Sabe por que ele não gosta da irmã? Só porque é servo de Deus. Eu já fiz alguma coisa com aquela pessoa, então eu sei que algo é o que está em mim. É ele. É o que está nele que não gosta do que está em mim. Muitas vezes, se tiver uma pessoa, você fala assim, eu nunca fiz nada contra essa pessoa, mas essa pessoa não gosta de mim. Sabe por quê? É o que está em você que diz. Não fica com raiva da pessoa, não.
Até aquela pessoa que de repente você, por motivo nenhum, deixa de gostar de você. Mas é porque você serve ao Senhor. E a Bíblia diz que você é bem-aventurado. E termina a palavra: alegre-se. Olha, alguém, por causa do Senhor, se injuriou, mentiu contra você. Alegre-se e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Verdadeiramente, todas essas características que nós falamos. Eu sempre digo uma coisa: esse é o maior sermão que existe. Sabe por que é o maior sermão? Porque foi o Senhor Jesus. Foi o maior pregador que pregou esse sermão. E foi o maior sermão que existe. Todas essas características que nós falamos nessa noite é para te levar para o céu. E verdadeiramente você possa falar: Senhor, eu quero ser humilde. Senhor, eu quero ser manso. Senhor, eu quero ser limpo de coração. Senhor, eu quero ter fome e sede de justiça. Senhor, eu quero ser perseguido por causa das coisas certas, coisas da Tua palavra. Eu quero ser perseguido por causa do Senhor, Pai. Eu quero ser misericordioso. E verdadeiramente você tome para a sua vida cada característica dessa. Sabe por quê? Porque se você tiver cada característica dessa, você vai agradar ao Senhor. E nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Nós não estamos aqui, por mais que nós gostamos dos irmãos, mas nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós não viemos aqui, nós não saímos nesse dia de chuva para agradar pessoas. Nós saímos de casa nesse dia chuvoso para agradar o nosso Senhor, para fazer a vontade de Deus, para ser trabalhado, para ser restaurado pelo Senhor. Oh, meu irmão, não pense que essa palavra foi só para você, essa palavra primeiro foi para mim. Não pense que Deus não está falando comigo, Deus está falando comigo. Eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser mais manso. Eu tenho que, cada característica dessa, eu tenho que buscar mais no meu coração. Aqui não tem ninguém pronto, meu irmão. Não pense que você está pronto, eu já estou pronto. Não. A cada dia nós vamos nos preparando. Até aquele grande dia, para nós podermos dizer: Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós que verdadeiramente queremos ser bem-aventurados, Senhor, felizes e abençoados pelo Senhor, e também ser bênção, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, ô Pai, que recebeu a ministração da Tua palavra, Senhor, possa viver a Tua palavra, possa guardar a Tua palavra, Senhor. Muitas vezes nós ouvimos a Tua palavra e termina o culto, chega no dia seguinte nós não lembramos mais, mas o Teu Espírito Santo venha nos lembrar, Senhor, de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, Pai, porque nós sabemos que veio do Senhor, Pai. E peço nessa noite que cada vida que está aqui, Pai, seja restaurada pela Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém.